Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aluna Félix e esse aqui é um espacinho que eu compartilho todas as minhas experiências pessoais sobre maternidade, casamento e outros assuntos afins. E hoje eu vim trazer um tema um tanto quanto que me emociona, que é falar sobre a minha pequenininha, Laurinha. Hoje eu vim trazer para vocês a incrível história da minha Laurinha. Por que incrível? Porque após 4 perdas gestacionais, nós atingimos o nosso objetivo, que foi ter a Laurinha. É uma criança muito esperada, muito desejada por nós, pela nossa família. A Laurinha é um sonho que se tornou realidade. Então, se eu for contar para vocês exatamente quando começou a história da Laura, eu teria que voltar lá nos outros vídeos, mas eu já deixei linkado aqui para que vocês possam ver como foi a questão das outras perdas gestacionais, né? Por tudo que nós passamos. Eu acredito que para você que é tentante, para você que é mãe, vai gostar muito do conteúdo. E você deve estar se perguntando por que eu gravo esses vídeos. Porque eu nunca quero perder a memória de todos os sentimentos que eu senti naquele momento, de todas as experiências que eu passei. Eu queria que isso ficasse registrado principalmente para a Laurinha, mas eu acredito que assim como eu busquei muito ajuda em outros vídeos, com certeza existem pessoas que vão procurar aqui através desse vídeo se familiarizar com a história e ao mesmo tempo ganhar forças para que possa realmente investir nesse sonho que com certeza não é só meu. Depois de 7 anos em busca desse sonho, a gente pensou que talvez não viesse mais uma gestação, então nós estávamos um pouco mais cômodos. Nós estávamos pensando em fazer outras coisas como viajar, morar fora, fazer outras coisas assim para realmente tirar da cabeça esse sonho que provavelmente seria adiado para outros anos, até porque a gente não conseguia ainda um diagnóstico do que fazia eu ter esses abortos tanto retidos quanto espontâneos. Nós descobrimos a gestação da Laura em agosto de 2019, que foi logo depois do Dia dos Pais. Então, em um dia de agosto, nós tínhamos muitos compromissos marcados. Eu não tinha acordado muito bem aquele dia, estava mal do estômago, eu não sabia explicar porquê. Já havia ganhado uns 2 quilinhos ali, também não entendi porque eu estava ganhando aqueles quilinhos. Descartei totalmente a possibilidade da gravidez, porque eu já vinha fazendo testes há vários meses e sempre dava negativo. Então nesse dia eu fui fazer um hemograma completo para ver porque que eu me sentia tão cansada, desanimada. E aí, como eu vou nessa clínica há muitos anos para pegar os resultados dos exames para ver se eu tô grávida ou não, a enfermeira, já conhecida minha, falou assim: por que você já não faz um teste de gravidez? Já tá aqui mesmo, já vamos colher, já tá tudo certo. Falei, besteira, não vou fazer isso não. Ela falou, não, faz dessa vez, que aí você já descarta a possibilidade também. Se precisar entrar com alguma medicação, você tá tranquila. E foi quando chegou o resultado do teste de gravidez, antes mesmo dos outros exames ficarem prontos. Nós estávamos dentro do banco, meu marido estava falando com o gerente, eu estava no caixa porque eu tinha acumulado de boletos ali para poder acertar da empresa. E o meu marido, como sempre, né, ele sempre dá uma passadinha para ver se tá tudo bem, tomar um cafezinho. E aí foi quando apitou o celular meu e do meu marido, que havia chegado o resultado. Ele largou o gerente falando sozinho e foi até mim no caixa. Aí eu falei, bom, chegou o resultado. Aí ele já olhou pra mim, assim, todo sorridente. Eu não sabia se ele já tinha visto. Até hoje eu nunca perguntei se ele tinha visto aquele resultado antes de mim, se ele já tinha aberto. Porque pra mim eu já tinha entrado no e-mail, mas não tinha entrado no resultado. E aí ele já veio todo correndo, e aí, tá grávida? Eu falei, não, mas calma, vamos ver. A gente sabe bem que a gente não tem essa facilidade toda, tá? Ele falou, não, vamos ver, talvez vai dar certo, e a gente já tá se planejando mesmo, então vamos ver se vai dar certo, já vamos tirar isso da cabeça. E aí eu abri esse resultado, e lá tava escrito positivo. Eu olhei assim, olhei pra ele, nós ficamos atônitos, um olhando pro outro, e foi quando meu marido falou assim, você tá grávida? A gente não sabia se ria, se chorava, se comemorava. A princípio, quando você tá esperando que o resultado seja positivo e não é, o primeiro sentimento é a frustração. Já quando acontece o inverso, é totalmente
complicado de falar o que eu senti naquele momento, porque a minha primeira preocupação é: eu não posso sair daqui andando. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu não posso fazer esforço nenhum. Eu fiquei séria, confesso que eu fiquei gelada, fiquei pensando nos planos, no futuro, se a gente passaria por uma nova perda, se eu realmente ainda estava grávida. Então eu posso dizer que o mesmo sentimento que eu tinha de quando eu abria os resultados e dava negativo, eu tive também nesse quando deu positivo, porque foi praticamente assim um susto e um medo gigantesco de perder aquela gestação. Nós estávamos muito felizes comemorando a gravidez e tal, mas dentro de mim eu posso confessar que ainda tinha aquele pezinho que não estava acreditando que aquilo seria verdade. Logo que a gente descobriu a gravidez, nós abandonamos todos os compromissos daquele dia e fomos correndo para o hospital maternidade. Inclusive eu conto nesse outro vídeo que está no card, que vai aparecer para vocês agora. E além de confiar em Deus, eu acreditava do propósito daquela gravidez na minha vida e porque eu estava naquele hospital. E foi nesse meio tempo que eu tive um sangramento, mas foi aí que aconteceu o meu primeiro milagre. A Laura, ela realmente queria vir a todo custo. Eu acordei num dia com um sangramento que não parava. Fui até o banheiro desesperada, já fui me trocando. Fui até um outro hospital que atende aqui emergência. E nesse hospital já fui encaminhada como um sinal de aborto, né? Como colo aberto, enfim. A médica falou pra gente que o colo estava um pouquinho aberto, estava com muito sangramento. Nós vimos o sangramento tanto aqui em casa quanto na luva dela. E ela falou: eu vou te encaminhar para o hospital que você faz acompanhamento, porque lá eles vão saber te falar certinho qual vai ser a necessidade. Seguimos caminho para o hospital escola, pedindo muito a Deus para que não deixasse aquilo acontecer novamente. Nós estávamos até aquela noite decidindo como que a gente iria fazer o chá revelação, porque a gente já estava se planejando como algo verdadeiro ali que estava acontecendo com a gente. Nós chegamos no hospital escola, já fomos atendidos. E quando eu deitei na maca para fazer aquele exame, né, de Papa Nicolau, para ver se o útero tá fechadinho ali, a gente teve o nosso primeiro milagre. Não tinha mais sangramento. O médico disse que jamais eu poderia ter tido um sangramento pela forma que estava lá, que estava tudo certo, que eu poderia ir para casa. Eu lembro que nesse dia eu me senti muito grata a Deus. Eu senti a mão dele carregando essa gestação. E foi a primeira vez na vida que eu pensei que eu poderia chegar até o final. Quando nós completamos as 16 semanas de gestação, eu tive o primeiro ultrassom, que era para saber se estava tudo certinho. Claro que a gente já não sabia se a gente queria menino ou menina, a gente já não estava na condição de escolher devido ao nosso histórico. Mas é claro que sempre fica pendendo para um lado. Meu marido tinha quase certeza que era menina e a gente começou a fantasiar o nosso mundo rosa. E também talvez fosse muito positivo para mim, porque como a gente já tinha passado pela fase de que nós compramos tudo para o Felipe, talvez uma nova gestação de menina fosse mudar o nosso mundo, iria me deixar mais zen, bem mais tranquila, para poder levar aquela gestação diferentemente do que a gente havia levado do Felipe, para que não houvesse comparações. E aí nós chegamos lá para fazer esse ultrassom e de repente veio aquela notícia assim meio que apostada do médico, né? E a gente já ficou super feliz. Foi muito legal quando o médico olhou e falou assim: olha, eu acho 80% que é menina. E aí eu já pensei, nossa, que felicidade, eu vou me transformar completamente em uma mãe de menina, porque dentro do meu íntimo eu sempre quis ser mãe de menina, eu sempre pensei desde criança, assim, como seria minha filha, como que eu poderia vesti-la, como que eu poderia trabalhar esse lado, meu lado feminino, e de proteção, de amor, e ensinar valores para ela que para mim eu zelo muito, sobre essa força feminina. Então eu queria muito assim que naquele momento, naquela gestação fosse uma menina, e como uma promessa de Deus,
ele agiu naquele momento, ele trouxe essa menininha que a gente tanto queria. Passamos em uma loja para comprar o primeiro sapatinho dela, foi o Fernando que escolheu. E você quer pegar aí para mostrar? E que foi o primeiro. Como a gente não tinha noção do que um bebê recém-nascido usa, então a gente comprou um pouquinho maior e ainda não tá servindo nela. Começou esses dias aí a gente ia colocar no pezinho dela, mas ele comprou esse sapatinho da molequinha vermelhinho, porque dizem que dá sorte, né? Agora eu vou deixar o sapatinho aqui do lado e eu vou responder pra vocês por que eu não fiz um chá revelação, que eu vou falar em outro vídeo também mais detalhado, mas só dando uma pincelada nesse. Nós não tivemos condições psicológicas para fazer qualquer tipo de comemoração nessa gestação, porque a gente tinha outras preocupações, que era mantê-la. Então a gente se livrou de qualquer tipo de compromisso que pudesse acarretar frustração, cansaço excessivo. Não seria pra gente algo positivo naquele momento pra gente estar fazendo, mas eu consegui entender totalmente qual era a prioridade naquele momento. E a Laura, semana a semana, foi se mostrando uma criança muito forte. Ela estava se desenvolvendo muito bem. Nós fizemos muita prece, muita oração. A gente se uniu muito mais, eu e meu marido, como família, para que a gente pudesse passar por aquele momento, porque dentro do nosso íntimo, assim, a gente sabia que ia dar certo. A Laurinha tinha vindo em condições totalmente avessas às outras gestações. Ela mostrou qual era o tempo dela. Deus colocou ela no tempo certo nas nossas vidas. E ela estava nos tornando um casal cada vez mais forte. Em mim havia a vida dela, ela já era uma pessoa palpável. Quando eu estava mais ou menos de 28 semanas de gestação, eu tive 2 compromissos próximos de 2 aniversários de uma pessoa da família e de uma amiga muito próxima, que é como se fosse uma irmã para mim. Um seria num dia e o outro seria no dia seguinte. E eu tive uma consulta num dia anterior a esses 2 eventos, do qual eu iria ver se estava tudo bem com a Laurinha e se o médico me daria uma alta, pelo menos para eu dar uma passadinha nesses eventos. E nessa consulta deu tudo certo, a Laurinha estava bem, no ultrassom estava bem, ela estava brincando muito. E o médico falou: eu não vejo um motivo para você ficar enclausurada dentro de casa. Acho até bom você ter uma convivência com as outras pessoas, né? As pessoas vão curtir sua gravidez, vão curtir sua barriguinha e você vai, de repente, se sentir bem com isso. No dia seguinte eu estava super bem, fui, me arrumei, dirigi até o local. Eu posso falar pra vocês que eu não levantei da mesa, assim, pra nada, pra dançar, pra nada. E aí quando eu cheguei em casa pra tomar aquele banho relaxante, pra eu poder cumprir o compromisso do outro dia e no outro evento mais tranquila, eu notei que eu tive um outro sangramento. Então eu já fui às pressas pra emergência junto com meu marido, e lá eles me pediram pra entrar novamente em repouso absoluto, porque diante da situação que eu estava me aproximando das 32 semanas novamente. Gente, com 28 semanas, um sangramento não é normal, principalmente na quantidade que eu tive. Então, eu precisei ficar em repouso absoluto, em observação, e pediram para que até a próxima consulta eu não fizesse mais nenhum tipo de esforço. E aquilo me frustrou de tal forma, porque eu senti muito, eu lembro assim profundamente dentro de mim de sentir muito medo novamente de não prosseguir com essa gestação. Com 28 semanas eu descobri que eu não tinha controle nenhum do meu corpo, eu não tinha controle nenhum da gestação. Eu fiquei completamente desanimada, não com a gravidez e não com a Laura, mas comigo, porque eu me culpava muito. Eu sentia que tudo que acontecia durante a gravidez era culpa minha. Por mais que eu tivesse o aval dos médicos, depois de um tempo da gravidez estar em segurança novamente, eu comecei a me fechar novamente. Eu já não ia mais nos mercados, com medo de alguém esbarrar na minha barriga. Eu não comprava as roupas de grávida, por medo de não podê-las usar. Não comprava mais as roupinhas da Laura, não queria saber de comprar enxoval. Eu fiquei com medo até de acordar e ter tido algum sangramento durante a noite que eu não percebesse. Então minha vida praticamente virou de ponta cabeça de novo.
Eu me isolei totalmente. Então o tempo foi passando, dentro de mim já estava mais alegre, mais feliz, porque tudo aquilo já estava acabando. Eu já estava chegando nas 36 semanas, que provavelmente o médico já começaria a fazer repetidamente vários exames. Então provavelmente eu veria a Laurinha a cada 2 dias. Como eu já falei em outro vídeo para vocês, como foi marcar o parto da Laura, eu não vou me estender aqui. Nessa mesma 36ª semana, foi quando começou a cair assim a ficha de que eu ia ter um bebê. E aí eu me desesperei, só que pro lado positivo. Eu precisava comprar um enxoval dela, eu precisava manter todas as coisas organizadinhas, eu precisava comprar tudo que estava faltando. Eu estava super feliz, super radiante, o meu mundo estava totalmente colorido, já não me prendia mais no rosa, eu já queria coisas diferentes, eu queria que ela tivesse uma versão diferente, digamos, minha, né, sobre as coisas que eu desejava para ela, mas que parecia que tivesse todo o jeitinho dela. A Laura sempre foi uma criança muito apressadinha para tudo, então eu tinha muito medo dela também nascer prematura, apesar que o médico já havia falado que havia essa possibilidade. Lembro de receber as primeiras roupinhas dela aqui, lavar com muito cuidado, com muito carinho, pegar o sabão de coco, ficar com aquele cheirinho maravilhoso de bebê novo em casa. E aí aconteceu o parto da Laura, que eu já expliquei nesse outro vídeo que vai aparecer para você no card, como foi. Foi um misto de coisas engraçadas que aconteceram, medos, inseguranças, um pouco de tristeza porque o meu marido não podia me acompanhar, porque o hospital começou com o isolamento, né, dos pacientes, então a gente não poderia ter nenhum acompanhante, ele só acompanhou o parto mesmo. Mas no momento que eu vi a minha linda princesa ser apresentada pra gente, foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi. A Laura era toda perfeita, um cabelinho maravilhoso, preto. Ela olhava atentamente pra gente como se nos conhecesse. E eu vou me emocionar agora, me desculpem. Mas eu nunca pensei que eu fosse viver um momento tão feliz quanto eu vivi. Ele superou qualquer expectativa, realizou todos os meus sonhos naquele momento. Eu só sabia que eu queria ela, que eu queria ficar com ela, que eu queria ficar com ela no colo. Aquele chorinho que me emocionou junto. Depois de 18 anos com meu marido e aproximadamente 11 anos de casada, a gente realizou aquilo que a gente mais queria, que era ter a Laurinha junto com a gente. Ela tem todos os trejeitos dela. Ela tem o chorinho próprio, ela tem o jeito de pedir mamar, o jeito de sorrir. Gente, ela ri com os olhinhos e eu acho isso o máximo. Como a gente pode amar tanto um ser que foi dado pra gente, que a gente acaba de ser apresentado e ela parece como se já fizesse parte de uma vida inteira nossa. É como se eu nem lembrasse como que era a nossa vida antes, com todas essas gravidez programadas, inclusive a dela também, que já era uma programação na nossa vida. A gente já sabia da existência dela na nossa vida. Eu posso afirmar com toda certeza para vocês que tudo que eu passei na gestação dela, todas as inseguranças, os medos, a depressão, as 264 injeções, os 8 medicamentos por dia que eu tomava para segurar a gestação, valeram a pena totalmente, porque hoje eu me sinto, por causa dela, eu me sinto alguém muito melhor do que eu era antes. Eu percebi que eu nasci para ser mãe dela e ela nasceu para ser minha filha. Então, com muito orgulho, eu conto a incrível história da Laurinha, que chegou para as nossas vidas para completar ainda mais o amor que a gente sente um pelo outro. Deus foi tão misericordioso comigo que me deu a Laura em forma de recompensa por tudo que eu passei a respeito de maternidade. Então eu agradeço muito você que assistiu esse vídeo até aqui para conhecer a história da minha Laurinha. Eu peço que você já dê um joinha se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que está precisando receber uma história positiva. E se você gostou da nossa história, aproveita e se inscreve no canal para receber novos conteúdos, novas atualizações. Clica no sininho para estar por dentro de todas as novidades.
Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.